Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amós, capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Naquele dia levantarei a cabana arruinada de Davi. Repararei as suas brechas. Levantarei as suas ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos, para que herdem o que resta de Edom e todas as nações sob as quais meu nome foi invocado. Oráculo do Senhor, que executará essas coisas. Eis que vem dias, oráculo do Senhor, em que seguirão de perto o que planta e o que colhe, o que pisa os cachos e o que semeia. O mosto correrá pelas montanhas, todas as colinas se derreterão. Restaurarei então meu povo de Israel, reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão seus frutos. Implantá-lo-eis no seu solo, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei. Oráculo do Senhor, teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que maravilha, meu irmão, minha irmã, essa passagem. Eu serei bem sincero, essa passagem me marca muito, há muitos anos, e ela é uma profecia que foi me dada ao Senhor, pelo Senhor, e que tem se cumprido na minha vida. E a primeira coisa que eu queria partilhar com você, meu irmão, então, por essa passagem, que eu tenho um carinho enorme por ela, porque eu vejo a obra do Senhor na minha vida acontecendo desde quando eu li essa passagem, não foi me dada essa passagem. O primeiro ponto é: o Senhor, Ele está trabalhando. O Senhor, Ele está trabalhando, mesmo que você não consiga ver, mesmo que você não consiga perceber, mas o Senhor está trabalhando. É como a planta que está ali crescendo e você não percebe, quando você olha já está ali aquele brotozinho nascendo. Às vezes mesmo quando você não está percebendo, mas o seu organismo está ali trabalhando. Então o Senhor, Ele também trabalha, assim a gente vê. E mesmo que às vezes as coisas estejam turvas, muito complicadas, a gente precisa crer que o Senhor está trabalhando. Portanto, meu irmão, não deixe a esperança morrer. Creia, a esperança ela precisa sobreviver, ela precisa persistir, acreditando que o Senhor está agindo e que vai fazer a obra na sua vida, na sua família. O segundo ponto é a restauração. Deus ele é capaz de restaurar a sua vida. Deus ele é capaz de restaurar a sua família, o seu trabalho, os seus sonhos, porque para Deus nada é impossível. Você percebe que no primeiro versículo dessa passagem a situação é muito complicada e as palavras são muito fortes de restauração. Levantarei a cabana arruinada, repararei as suas brechas. Olha a situação que se encontrava. Levantarei as suas ruínas, ou seja, estava tudo destruído, e a reconstruirei como nos dias antigos. Deus ele tem condições de refazer, meu irmão, independente da sua situação. E por fim eu queria contar uma história. Posso não saber totalmente em detalhes, mas eu sei que a águia, o gavião, a águia, né? Eu não sei exatamente qual águia, eu sei todas as águias, mas eu sei que chega num determinado tempo da vida dela que ela precisa ir para o alto da montanha e ela tem um processo muito doloroso de arrancar o seu bico. Primeiro ela arranca com o bico as penas, as unhas, né? E depois quebra o bico ali para ter um processo de renascimento, de restauração, de renascer de novo aquele bico, aquelas garras, aquela pelugem daquelas penas, né? Depois, não sei exatamente quantos anos ela faz isso, para que ela tenha uma segunda vida. Sabe, meu irmão, às vezes a gente chega em algumas circunstâncias, algumas situações, minha irmã, que a gente precisa ser restaurado, reconduzido, recomeçar. E é como se fosse nascer de novo, assim como essa águia. Que o Senhor ele possa, não sei se é esse o momento que você está vivendo, mas que ele possa trabalhar em você, para que mesmo que às vezes no fundo do poço que você se encontra, você creia que Deus ele é capaz de lhe dar uma nova roupagem, ele é capaz de lhe dar uma nova garra, para que você possa
perseverar, para que você possa encontrar um novo caminho, que é o caminho do Senhor, que é aquilo que Ele tem resguardado para ti. Que Deus lhe abençoe muito, meu irmão. Creia que o Senhor vai lhe implantar no seu solo e que você não será mais arrancado dessa terra que o Senhor lhe dá. Amém. Primeira coisa que a gente pergunta quando ouve uma passagem assim de Deus falando para nós que ele vai mudar a nossa vida, que não vai nos dar coisas boas, né? Vai nos tirar da desolação, vai nos tirar do sofrimento, da angústia, é perguntar quando, né? Essa é uma pergunta que a gente geralmente se faz, mas só Deus sabe o momento certo, né? Porque, na verdade, meu irmão, vamos meditar algumas coisas assim, para que a gente acalme o coração. Existe um momento certo para cada coisa que ela passa. Eclesiastes 3, tempo de plantar e tempo de colher. Mas, na verdade, existe um tempo onde você está preparado para receber a bênção que Deus tem para você. Ou aquele tempo, a situação à nossa volta, porque às vezes não somos somente nós, né? Mas aqueles que estão à nossa volta têm que estar preparados para aquilo que vai acontecer, né? Então, você imagine o seguinte, tentar plantar um produto que você fala assim, não, está na estação de arroz, que precisa de muita chuva, né? Muita água. Aí você imagina assim, não, esse ano a estação está difícil, tá uma seca gigante, aí você vai plantar o arroz, não vai plantar porque ele precisa de muita água, então não adianta plantar no momento incorreto. Chegar para uma criança e falar, meu filho, você tem a possibilidade de entrar amanhã numa das melhores faculdades do mundo, vou imaginar Harvard, né, que é uma das maiores do mundo, e aí chega para um menino de 10 anos e fala, isso não vai adiantar, porque não tem como, mesmo que ele entre, não vai conseguir, possivelmente, ou certamente, né, não vai conseguir render o que renderia. Da mesma forma na nossa vida, né? Então às vezes a gente precisa estar preparado, Deus precisa preparar nosso coração, nossa vida, nossa alma, como alguém que está procurando um emprego e às vezes fica, poxa, mas o emprego não chega. Porque às vezes o emprego melhor para você, tem alguém trabalhando nele e vai se aposentar daqui a um mês. Vou dar um exemplo somente, né? Então Deus preparou um emprego para você, mas tem alguém trabalhando lá que vai se aposentar daqui a um mês e daqui a um mês alguém vai te chamar. Então, nesse sentido, a pessoa tem que se aposentar para você, então não está no momento certo. Não vai querer que a pessoa seja demitida perto da aposentadoria para você arrumar um emprego. Também não podemos resolver nossos problemas criando problemas para os outros, né? Então a gente não pode... Então Deus sabe o momento certo, sabe, como o fruto, né? Às vezes o fruto está certo, está na hora da colheita, não? Então não adianta nós imaginarmos que podemos... que o momento não é, porque muitas vezes falta experiência, falta maturidade, a vida não está organizada para isso e tantas outras coisas que às vezes que vem como bênção na vida da pessoa, mas a pessoa não está preparada, desorganiza a vida dela toda, né? A vida com a vida totalmente desestruturada. Então Deus sabe o momento certo. Também pode ser que Deus queira que você tire um aprendizado desse momento de dificuldade, você não aprendeu ainda, né? Então não adianta também. Então o que Deus quer? Então o ideal é perguntar, não é o que Deus quer, mas geralmente fala assim, ó, não é perguntar o porquê, mas para quê, né? Para que esse momento de tribulação? Posso estar para crescimento? Para quê? Para que eu experimente o tempo certo? Para quê? Para que eu cresça na fé? E tantas outras situações. Eu sei que é muito difícil isso, falar é muito fácil, né? Eu também não sei se falar é fácil, mas é mais fácil do que viver aquele momento de angústia. Claro que a gente tem que sempre imaginar o momento de tribulação olhando com as soluções dele. Se você só olhar a tribulação, você achando que é o castigo de Deus, Deus está com raiva de você. Se você olhar somente a paixão de Cristo sem a ressurreição, você vai falar, puxa vida, caramba, que sofrimento, isso é um castigo, isso foi uma coisa maléfica que fizeram com ele. E foi, mas só tem razão de ser se olhada 4 dias depois, né? Ou 3 dias depois. Então, se você olha 3 dias depois, como Jesus sabia, a ressurreição, e todo o benefício que veio depois disso, né? Então, Jesus sabia da hora, sabia do que precisava. Então, que Deus possa falar para nós, que a gente possa ter certeza do seguinte, assim como o fruto tem a hora certa, mesmo que você... Não, mas não foi o tempo. Que não necessariamente as coisas são medidas pelo tempo, né? Às vezes o fruto deveria estar maduro em tanto tempo e não ficou, e mais um pouco ele fica. Então, a gente não sabe, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. A gente crê, vai continuando e perguntando sempre para que isso, né? O que eu posso melhorar? Nunca o porquê disso, mas o para quê? O porquê ele significa olhar para trás, né? Por que aconteceu?
para que olhar para frente, né? Para onde Deus quer que eu chegue. Então tem um tempo certo para você, para Deus te dar isso que você precisa, né? E aí também, se não der, vai até o final da vida, mas vai te dar a vida eterna, pode ter certeza, porque aqueles que sofreram no mundo atual, Deus recompensa-los muito mais na vida eterna. Então, confiando sempre nisso. E mais uma outra coisa, né? Acreditando também sem perder a fé. Não vai ficar triste, olha, isso aqui vai ficar mais 20 anos. São Paulo vai falar na carta aos Coríntios 6, segunda carta aos Coríntios 6, versículo 2. No dia da salvação eu te salvei, no dia da graça eu estive contigo, mais ou menos isso, não? Porque depois ele fala assim, hoje é o dia da graça, hoje é o dia da salvação. Então, todos os dias de amanhã, acorde com a certeza que hoje pode ser o dia da graça, hoje pode ser o dia da salvação, mas se não for, amanhã pode ser depois de amanhã, sempre com a confiança em Deus, que a qualquer momento Deus pode tirar nisso. Continue lutando, continue trabalhando, né? Como diz aquela música, orando, jejuando, confiando e confessando. Então, segura na mão de Deus e vai. Meu irmão, que Deus possa te dar força, que você possa segurar na mão dele e saber que ele tem tudo isso que o profeta falou para você e para mim agora, e muito mais. Então, deitar-me faz em vez de pasto, pelo amor do seu nome, ainda que atravesse o vale escuro da sombra da morte, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso cálice me dão amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias até o fim da minha vida. Então, tenha certeza que bondade e misericórdia de Deus te seguirá até o final da sua vida. E muito mais ainda que você nem imagina. Também, se eu não me engano, está em Coríntios, mas está em Coríntios 2 ou 3. Coisas que olhos não viram, coisas que ouvidos não viram, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que em vida o amam. Deus te abençoe sempre. Amém.